Olá a todos, eu sou Almir Policarpo, eu sou frequentador e voluntário no Grupo Espírita Batuíra e por conta disso fui indicado para integrar a diretoria da USE Distrital Lapa. Eu sou o segundo secretário e lá eu tenho o prazer de conviver com várias pessoas do 3 de outubro, onde acabei fazendo muitos amigos nessa casa tão séria e que tanto traz aí de trabalho para a nossa região, para a nossa doutrina. Então foi um grande prazer ser convidado para ter essa oportunidade de trazer aqui um dos temas do Evangelho, nesse momento em que estamos todos recebendo vários materiais, tendo a oportunidade de nos preservarmos aí, estudarmos bastante a doutrina, com o material abundante que chega, e tenho certeza que todo o material que chega aqui desta casa é um material de qualidade, com muita seriedade, como tudo o que ela faz. Então eu vou dar uma lidinha aqui. Nós estamos falando, o tema escolhido foi o tema do perdão, e esse tema está localizado em várias passagens no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler um pedacinho desse trecho. Eu usei a literatura do Hamed, Renovando Atitudes, que também nos dá aí uma boa reflexão para esse tema. É um tema tão caro a cada um de nós, e como a gente sempre diz, nós tratamos sempre dos temas onde precisamos conhecer mais e trabalhar mais. Então, falar do perdão hoje é mais um exercício de aprendizado, a começar por mim, que muito necessito. Mas tirando aqui um pequeno pedaço do Evangelho, para que a gente não perca tanto tempo, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o tema, eu vou ler aqui o item 2, que ele traz, que é o título está no Perdoai para que Deus vos perdoe. E o item 2 fala: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra nós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então essa é a questão, traz o tema central aí, que é a questão do perdoar. Então perdoar está na essência, está na natureza do nosso Evangelho, das lições de Jesus, né? E ele traz eu separei os itens 13 e 14 e 15, que tem as passagens que tratam de Pedro, quando pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar um irmão. E Jesus traz a ele essa resposta magnífica, que é assim, ilimitadamente. Então, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, você até você perder a conta, né? O perdão tem que ser concedido, a gente tem que relevar aquilo que os outros nos fazem, isso faz parte do nosso crescimento, e isso é bom para cada um de nós. Então, Jesus traz essa alegoria, dizendo 70 vezes, 7 vezes, até a gente perder a conta, ou seja, a ideia é, perdoemos ilimitadamente, porque é disso que nós necessitamos, né? O perdoar não é um ato para com o outro, é um ato a começar por nós mesmos, né? E também tem uma outra passagem de Paulo nessa parte do Evangelho, e que ele fala que perdoar é a gente está se melhorando, a gente está trazendo para nós, ficando numa condição melhor do que está o nosso ofensor. Então o que a gente tem que pensar é assim, como tratar do perdão. O perdão é duro, né? Porque nós ainda somos muito melindrados, né? Chico Xavier dizia, quando perguntaram para ele como é que fazia, para ele perdoar, ele disse que fazia, porque ele não se sentia ofendido, né? Para você perdoar alguém, você tem que se sentir ofendido, você tem que se sentir diminuído. E se a gente consegue compreender aí os irmãos que estão encaminhados conosco, todos tão imperfeitos quanto nós, a gente consegue pensar de uma forma diferente. Então, para a gente começar a falar de perdão, né, a gente tem que pensar um pouco em nós mesmos, né? Tem que começar de nós, porque afinal a gente só consegue dar aquilo que tem, né? O coração, a boca só fala aquilo que o nosso coração tem. Então, se nós não somos capazes de nos perdoarmos, como é que nós poderíamos exigir o perdão aos outros? Então, nós temos que nos conhecer, nós temos que ter essa visão de cada um de nós e entender que, assim como os irmãos que estão encaminhados conosco, nós também somos imperfeitos, nós também somos perfectíveis, nós estamos em jornada, todos nós. Então, por melhor que possamos ser nessa existência, nós ainda cometemos muitos erros. Agora, nós temos que aprender a nos perdoar. Nos perdoar é dizer que tudo bem, tudo que eu fiz está resolvido, eu não preciso me preocupar. Não, não é nada disso, né? Nos perdoar significa entender que nós tivemos essa situação que nos levou
a cometer algo que era indesejado, algo que feriu alguém, algo que causou algum tipo de problema, mas que reconhecendo esse erro nós podemos nos transformar, podemos nos melhorar, inclusive podemos reparar o erro que acabamos de cometer. Então o perdão passa por isso, porque se eu não consigo olhar para mim, se eu não consigo ter a noção de como eu estou caminhando, de como eu sou frágil, como eu ainda tenho defeitos, e não consigo ter uma atitude muito rígida, muito áspera comigo mesmo, como é que eu posso levar uma atitude de perdão para um terceiro? Então eu tenho que olhar para mim e dizer, ok, eu errei, eu já compreendi, eu vou buscar aí uma forma de reparação e vou me transformar, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Então esse autoconhecimento traz o auto-perdão e traz a capacidade que nós temos para poder levar o perdão àqueles que estão em jornada conosco e que erram conosco. Então esse é o primeiro passo. Vamos pensar no auto-perdão, vamos ser gentis conosco, vamos ser misericordiosos conosco, como diz aí o capítulo, porque nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de caridade, nós precisamos entender o quão pequeno ainda somos, o quanto ainda falta para a nossa perfeição. E aí se a gente consegue perdoar, na verdade, quando começamos a fazer esse exercício, as pessoas vão perguntar, falar, mas poxa, perdoar nós mesmos é muito tranquilo, porque afinal o melhor beneficiário somos nós, né? Como é que é para perdoar o outro? Então, perdoar o outro realmente é um passo adiante, mas necessariamente nós temos que ter a capacidade de nos perdoarmos. E se temos essa capacidade, porque reconhecemos em cada um de nós o erro e a fragilidade, nós podemos sentar na posição do outro e compreender que aquele também que errou também estava numa situação tão difícil quanto a nossa quando incorremos no nosso erro. Então, a ideia é que a gente possa, depois de estar preparado para nos perdoar, perdoar aqueles que estão em jornada. E perdoar de verdade, né? Não é aquele perdoar, né? O que o Evangelho nos diz não é perdoar daquele jeito, eu perdoo, mas eu nunca mais vou falar com ele, não quero mais saber dele. Não é assim, perdoar não é você esquecer aquilo que passou. Perdoar é você compreender aquilo que aconteceu, compreender a fragilidade, compreender a dificuldade do outro, colocar-se no lugar do outro para entender que ele estava naquela situação e que aquilo foi o possível, assim como cada um de nós, em determinados momentos, temos atitudes que não são dignas, que não são louváveis, mas que era o que podíamos dar naquele momento. Nós todos estamos ainda em crescimento. Então é um ato de humildade conhecermos a nossa limitação, conhecermos a nossa dificuldade e levarmos essa dificuldade para exercitar o perdão com aqueles que estão em jornada conosco. Porque ele errou, não errou de propósito, ele errou porque era o que ele podia dar naquele momento. Então temos que compreender, até porque muitas vezes nos sentimos ofendidos com a atitude de alguém que nos trouxe aí alguma situação indesejada, etc., sem nos darmos conta de que nós é que acabamos tomando aí o primeiro ato, nós é que demos o primeiro passo, né, para falar uma palavra mal colocada, uma expressão que às vezes sequer compreendemos como ofensiva, mas que podemos ter dado ensejo aí ao início dessa controvérsia. Se temos que lamentar que às vezes a resposta desse irmão foi muito mais violenta do que a ofensa que praticamos sem que tivéssemos conhecimento, temos que compreender que esse é o limite dele. Aquilo pode ter pegado num ponto muito sensível, aquilo pode ter levado a uma situação muito desagradável, levado esse amigo a lembrar coisas da qual ele não estava preparado, do qual ele não tem estrutura, assim como nós, muitos assuntos não são trazidos, muitas situações não são expostas e que nos levam aí para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações, para as nossas limitações. Então o exercício do perdão é isso, é você conseguir se colocar no lugar do outro, entender a capacidade que nós temos de cometer a mesma falha, de estar na mesma situação, de errarmos do mesmo jeito. Se nós compreendemos a nossa falibilidade, é mais fácil compreender a falibilidade do outro que está conosco. E somos capazes de acolhê-los, somos capazes de abraçá-los, de resolvermos as situações. É óbvio que tem situações em que você não consegue praticar o perdão de imediato. Então, por vezes, nós somos chamados a nos separarmos um pouco da pessoa, da situação, podermos aí refletir um pouco, serenar os nossos ânimos, serenar os nossos corações, para daí a gente conseguir
entrar em contato de novo com a pessoa, com o problema, com a dificuldade, em condições de resolver. Mas nós precisamos buscar essa solução. Nós temos que trabalhar nesse caminho. Por quê? Só porque está no Evangelho? Sim, também, mas principalmente porque o perdão ele tem uma prática terapêutica. Na medida em que a gente consegue perdoar, consegue levar o outro, entender a posição do outro, relevar, auxiliar o irmão, às vezes que está numa situação difícil, que levou à prática daquele ato que tanto nos incomodou, nós fomos capazes de auxiliá-lo, assim como somos auxiliados todos os dias. Quantas dificuldades nós temos, quantas situações nós nos encontramos aí de desagrado e de fazendo coisas que desagradam as pessoas e que outros amigos nos puxam pelo braço, nos dão aquele acalento, nos mostram o melhor caminho, nos fazem sair do lugar. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai estar fazendo bem para nós mesmos, porque se não conseguimos perdoar, isso vai somatizando o nosso organismo. Nós viramos isso com doenças, com noites mal dormidas, com problemas de diversas ordens. Então, o perdão é terapêutico. Se conseguimos compreender o outro, conseguimos ajudar o outro, conseguimos estender a mão, nós estamos fazendo por nós, primeiramente. Porque nós estaremos mais tranquilos, não ficaremos aí com duelos mentais com aquelas pessoas, como se elas tivessem aí a culpa de tudo, né? Levando esse pensamento, né? André Luiz já nos disse aí que o pensamento é matéria, então quanto mais nós pensamos numa situação de dificuldade, numa situação de dor, numa situação de controvérsia, mais energia controvertida estaremos gerando. E nós somos seres energéticos, nós temos energia, o que nós trocamos é energia, o nosso pensamento, as nossas atitudes é energia. Então, se nós não equilibrarmos as nossas energias, não equilibrarmos os nossos pensamentos, nós vamos estar desequilibrados e vamos estar em dissonância daquilo que Deus espera de nós. Não estaremos cumprindo as leis divinas. E todos nós sabemos que se não cumprirmos as leis divinas, nós estaremos entrando em dor. Então ninguém quer a dor, nós não precisamos da dor, e nós somos capazes de transformar, nós somos capazes de dar o melhor de nós, e nós somos também capazes de perdoar. Então o convite que a gente tem para hoje, com essa lição, com essa possibilidade que tivemos de estudar, foi para pensarmos no perdão, começando por nós, que é o caminho mais fácil, tirando a nossa rigidez, pensando que nós erramos porque nós somos falíveis, compreendendo o erro, não incidindo nesse erro e também podendo recuperar, fazer as reparações para aqueles que possamos ter ofendido. Então comecemos por esse caminho que é mais simples e depois disso estaremos com o nosso coração preparado para perdoar aqueles que estão no nosso caminho, aqueles que nos trouxeram alguma dificuldade e nós vamos nos sentir muito melhor. Essa é a garantia de estarmos seguindo na direção das leis divinas, diminuirmos as nossas dores e sermos mais felizes. Então, muito obrigado, foi uma grande oportunidade. Eu desejo aí um abraço a todos.